No mundo dos investimentos, onde tudo muda principalmente muito rápido, eu tenho 3 investimentos que eu não abro mão de forma alguma para levar para o resto da vida. Se você quer investir pensando no longo prazo, com estratégias simples e atemporais, ou seja, aquelas estratégias que sempre vão funcionar, eu montei um racional para te explicar sobre isso. O primeiro investimento é a renda fixa, principalmente atrelada à inflação, o nosso IPCA. O IPCA é o índice de preços ao consumidor ano. Basicamente é um índice que é calculado pensando em todos os bens e serviços que a gente consome, desde transporte, alimentação, energia e várias outras questões. A partir desses bens e produtos que a gente consome, se existe aumento ou diminuição, cada uma dessas categorias contribui para o aumento ou diminuição generalizada dos preços. O IPCA, que é esse índice, busca capturar exatamente isso. Portanto, quando você vê no jornal, na internet, ou em qualquer meio de comunicação, qualquer pessoa falando que o IPCA em um determinado ano rendeu 5%, subiu 5%, o que significa isso? Significa que você está perdendo o seu poder de compra. Se você antes comprava um bem por R$100 e o IPCA, que é o nosso índice oficial, subiu 5%, significa que esse bem ou serviço, na média, custa agora R$105. Ou seja, quando a inflação sobe, você perde poder de compra, e quando a gente tem a deflação, isso pode acontecer, você ganha poder de compra, porque os bens e serviços diminuem de preço na média. Nas opções de renda fixa, investir atrelado à inflação é uma das opções que eu mais gosto e que eu considero investir para o resto da minha vida por alguns motivos muito simples. O primeiro deles é que previsões quase sempre erram. A gente tem um negócio que é chamado Boletim Focus, que é um boletim emitido pelo Banco Central, que reúne as opiniões e expectativas de economistas e principais agentes do mercado com relação à taxa de juros e principalmente inflação. Então, toda semana essa projeção é revisada, não só para o ano que a gente se encontra, mas também para o ano seguinte e para os próximos 2 ou 3 anos. Essas projeções, elas levam em consideração uma série de questões, desde aspectos políticos, econômicos, aspectos da indústria, aspectos do varejo, enfim, uma série de questões e também, obviamente, o humor desses especialistas com relação ao longo prazo do nosso país. Na maioria das vezes, as previsões de inflação são diferentes do que realmente acontece. E para piorar, as previsões de inflação, elas sempre são abaixo do que realmente acontece, ou seja, a inflação está sempre acima do que idealmente esses especialistas previam. O motivo é que a gente tem choques inflacionários, e esses choques inflacionários, eles tendem a ser grandes e positivos. No ano de 2021, a gente teve um grande choque inflacionário que foi referente à pandemia. A gente teve um descasamento entre oferta e demanda, e isso obviamente fez com que os preços subissem. A gente teve também outras situações, como por exemplo 2018, com a greve dos caminhoneiros, por mais que fosse ali um período mais curto, também teve um choque inflacionário. Então, entender tudo isso, saber sobre esses acontecimentos e conseguir colocar tudo isso num quebra-cabeça para funcionar é uma tarefa quase que impossível. Por isso que essas previsões, elas quase sempre são abaixo do que geralmente acontece. Entender o que vai acontecer com a política e como que a política influencia nos preços. Entender o que vai acontecer com tensões entre países e como que isso influencia nos preços. Ou seja, entender várias variáveis é algo muito complexo e difícil de ser mensurado com um número final. Por isso que é importante colocar parte de seu dinheiro em produtos atrelados à inflação. O segundo motivo é o seguinte: de todos os objetivos que você tem no planejamento financeiro pessoal, no seu planejamento financeiro, existe um objetivo que abraça todos esses, que é proteger o seu dinheiro contra a inflação. Então, se você quer comprar um carro, se você quer viajar, se você quer pagar a faculdade dos filhos, se você quer abrir um negócio próprio, todos esses objetivos, eles estão dentro de uma cesta enorme que deve ser um objetivo principal do seu planejamento, que é proteger o seu dinheiro da inflação. Quando a gente pensa em aposentadoria, esse objetivo ele fica mais latente ainda, porque na aposentadoria, idealmente, a gente não tem uma renda tão grande mais, referente ao nosso trabalho, e a gente precisa de investimentos para poder proteger o nosso poder de compra e para que a gente mantenha o nosso padrão de vida. Por isso, quando você busca produtos que rendem uma taxa de inflação mais um retorno acima dela, você sempre está resolvendo esse problema do seu planejamento financeiro, trazendo uma solução, na verdade, do seu planejamento financeiro, que é proteger o seu dinheiro da inflação. O terceiro motivo é um pouco polêmico, mas eu queria que você prestasse atenção porque faz total sentido. Investir no CDI não é a melhor opção para o longo prazo se a gente considera a inflação. Tiveram momentos em que o CDI rendeu abaixo da inflação. 2021 foi um exemplo disso. A gente teve um CDI próximo aí de 4 a 4,5% e a inflação em torno de 10%. Vão acontecer momentos em que o CDI vai ter um retorno abaixo da inflação. No histórico de resultados, considerando desde o plano real, a gente teve momentos em que o CDI foi muito superior, sim, porque a gente tinha um problema de inflação muito alto e a taxa de juros tinha que acompanhar isso. Mas quando a gente pega uma análise um pouco mais minuciosa, a gente enxerga que em alguns momentos o CDI sim perdeu para a inflação. E nos momentos que o CDI ganhou da inflação, não foi um ganho tão grande, foi um ganho ali de IPCA mais 2 e IPCA mais 3. Então acaba que para você ter um retorno acima da inflação que seja consistente, que seja um bom retorno, o CDI, isoladamente falando, não é a melhor opção. E para trazer para você uma elevação do seu nível de conhecimento sobre o tema e entender que a inflação faz
faz sim sentido, você tem que entender que a inflação, em determinados momentos, ela pode botar muito mais dinheiro no seu bolso do que o próprio CDI. É o que a gente está vivendo agora, nessa data desse vídeo que eu gravo para você. A gente vê produtos de inflação de emissores, ou seja, do governo, que é um credor aí que tem um risco, de certa forma, muito baixo, pagando IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa de 5%. Isso é muito bom e você tem que aproveitar esses momentos. Se você compra, por exemplo, um produto como esse, que rende IPCA, nossa inflação, e te dá um ganho acima dela de 5% todo ano, isso é maravilhoso para o seu planejamento financeiro. Por quê? Porque você trava nessa taxa, ou seja, faça chuva, faça sol, para onde a inflação for, meu dinheiro vai ser reajustado por ela e eu vou ter um retorno de mais 5% ao ano sobre isso. E além disso, uma taxa como essa de inflação mais 5%, se a gente for fazer uma previsão para poder dizer se é uma taxa de um perfil conservador, moderado ou arrojado, eu diria que uma carteira que tem esse retorno de inflação mais 5% no longo prazo é de uma estratégia pelo menos moderada para agressiva. O que eu quero dizer com isso tudo? Dependendo do seu nível de risco, você pode usar a inflação para ter um retorno muito bom, dependendo das condições de mercado, sem assumir um risco muito grande investindo em renda variável, com o risco ainda de você não atingir esse resultado de IPCA mais 5%, porque pode ser que a bolsa tenha um ano bom, como pode ser que a bolsa tenha um ano ruim. Quando você coloca esse produto de inflação mais 5%, compra ele e adiciona para sua estratégia e leva ele até o vencimento, você vai ganhar esse rendimento de 5% acima da inflação, independentemente do cenário. Eu abri aqui a plataforma do Tesouro Direto para te mostrar, no momento em que eu gravo esse vídeo, qual é a taxa de alguns produtos atrelados à inflação do nosso governo. A gente tem aqui um produto que é o Tesouro IPCA mais 2029, que está pagando IPCA mais 5,45. Isso é uma excelente taxa, considerando que você vai levar esse produto para 2029. Então, se você tem uma visão, você tem objetivos que têm um prazo um pouco mais alongado, aí de 5 anos pelo menos, e quer ter uma excelente rentabilidade acima da inflação, esse título pode ser uma opção muito boa para você considerar, com um retorno de certa forma mapeado, IPCA mais quase 6%, e com um risco controlado se você levar até o vencimento. O quarto motivo é que eu busco diversificar esse investimento em inflação em 3 devedores diferentes. Eu busco bancos, eu busco o governo e eu busco empresas. Então a gente tem aí mais uma subdivisão dessa estratégia de inflação que pode ser muito importante para você copiar esse plano que eu estou te passando aqui para investir em produtos perenes, em produtos atemporais. Você pode ter um CDB, por exemplo, de um grande banco que é remunerado a IPCA mais uma taxa. Você pode investir no Tesouro IPCA mais, como esse exemplo que eu trouxe para você. E você pode ter também debêntures, CRIs e CRAs, que são rendas fixas de empresas, que têm um risco maior, mas que vão te remunerar uma taxa também maior. Uma forma legal de você diversificar o seu patrimônio e não ficar refém somente de um devedor. Estou te entregando o ouro aqui dos conteúdos, te falando investimentos que são simples, que são fáceis de entender. E se você está gostando, dá um tempinho para poder curtir esse vídeo e para se inscrever no canal, porque eu vou saber que realmente esse vídeo está sendo legal para você, beleza? O segundo investimento que eu levaria para o resto da minha vida é a previdência privada. Espera aí, que vai ter briga, que vai ter discussão, vai ter polêmica, mas deixa eu explicar o meu raciocínio e o meu ponto de vista. Muita gente bate na previdência privada por conta de um preconceito que existe muitas vezes por uma falta de conhecimento sobre esse tipo de investimento. É fato que a previdência no passado teve um rendimento que foi ruim sim, mas tiveram alguns motivos para que isso acontecesse. O primeiro deles é que grande parte das previdências eram concentradas nos grandes bancos. Então havia um monopólio. Os grandes bancos podiam cobrar a taxa de administração que eles quisessem, podiam investir na estratégia que eles quisessem, não tinha uma educação financeira ainda, de certa forma, grande como hoje está sendo difundida, as pessoas não tinham vontade de querer saber sobre os produtos financeiros e ainda tinha por cima o que a gente chama de taxa de carregamento, que é uma taxa que quando você fazia o aporte na previdência, o banco tomava aí, mordia um pedacinho do seu dinheiro. Então tinha muita coisa no passado que fazia com que a previdência cada vez mais fosse ruim para as pessoas. Só que isso mudou muito. Por quê? Hoje a gente tem produtos de previdência de grandes gestoras, excelentes produtos, produtos com taxa zero, produtos com taxas competitivas, produtos muito diversificados e ainda principalmente a possibilidade de você fazer a portabilidade da sua previdência privada. Ou seja, não estou gostando da minha previdência privada, quero mudar, quero sair do meu banco ou quero ficar dentro do meu banco mesmo, só que em outro produto de previdência. Você pode fazer isso sem nenhum custo financeiro, sem nenhuma taxa, sem nada. Além de todos esses motivos, eu ainda coloco algumas questões que são as seguintes. Previdência privada, se acontecer algo comigo, o dinheiro que está nela, se eu falecer, vai para os meus herdeiros sem entrar pelo processo de inventário. Eu vou falar aqui bem rápido, mas o processo de inventário é o processo que é aberto quando a gente tem um falecimento e que apura-se os bens dessa pessoa para poder entender o que vai ser passado para os herdeiros. No Brasil, esse custo de inventário gira em torno de 15% a 20%.
Então, se você tem R$1 milhão, seus herdeiros vão gastar em torno de 150 a 200 mil reais para acessar isso. O que está em previdência privada não entra nessa conta. Então, é um processo muito mais fácil para você poder fazer a sucessão patrimonial. O segundo é que não existe o imposto come cotas. A previdência privada é um tipo de investimento que você vai pagar o imposto só no final. Existem alguns produtos financeiros que o governo brilhantemente teve a ideia de cobrar imposto a cada 6 meses. Então, isso vai drenando um pouco ali do seu resultado, o que lá na frente pode impactar. No caso da previdência, não existe nada disso. Você paga só no final. Isso é muito bom. Se você opta pelo modelo regressivo, em 10 anos, você pode pagar 10% de imposto. Esse é o menor imposto, olha só, é o menor imposto possível em um produto financeiro. Se você investe em ações, em renda fixa, em fundos, o mínimo que você paga é 15%. Previdência você pode pagar 10%. Você tem um ganho muito bom por conta disso. Você não vai depender do governo para pagar INSS, e a gente sabe que lá na frente o INSS não vai ser suficiente para a sua aposentadoria. Você vai fazer a sua própria aposentadoria, investindo numa previdência, investindo em produtos financeiros, sendo algo seu, privado, somente seu. Eu tenho inclusive um vídeo sobre previdência, vou colocar lá embaixo na descrição. Se você quiser assistir, eu falo com bem mais detalhes para você poder entender de vez como fazer uma boa previdência privada. Eu não abriria mão disso. E o terceiro investimento que eu faria pensando na minha vida inteira, levando para o resto da vida, seria o investimento em renda variável. Aqui eu vou subdividir esse investimento em 3: ações, fundos imobiliários e investimentos internacionais. Se você tem apetite a risco, minimamente, você precisa seguir essa estratégia. Eu acredito que as ações, que os fundos imobiliários, que os investimentos internacionais podem trazer retornos muito bons, combinados com os outros 2 investimentos que eu comentei com você: renda fixa de inflação e também previdência privada. Olha só como é que a minha cabeça pensa para o investimento em renda variável. Eu faço primeiro um colchão com investimentos atrelados à inflação. Colchão aqui para ficar mais fácil o raciocínio. Por quê? Eu já tenho rentabilidades interessantes de inflação, eu protejo o meu poder de compra, e eu tenho aqui uma estratégia que vai ajudar as outras para ser o meu alicerce do meu planejamento. Num segundo ponto, eu utilizo a previdência privada não só para os objetivos de aposentadoria e objetivos de longo prazo, mas também como um coringa pelas características que eu comentei com você, pela característica que eu disse de sucessão, de pagar menos imposto e outras questões. E depois eu empilho mais um tipo de investimento levando para a minha vida inteira, que são as ações, os fundos imobiliários e a carteira internacional, que são investimentos aí que a gente pode apimentar esse risco, trazendo um retorno ainda melhor. Maravilhoso, né? Já tinha ouvido falar sobre esse conceito de empilhar riscos? Você começa com um alicerce e vai colocando produtos financeiros para poder ajudar esse alicerce a ter um retorno financeiro ainda melhor, mas sem esquecer que você tem um alicerce muito bem fundamentado e a inflação pode ser esse tipo de alicerce. No caso das ações, eu quero ser sócio de ações de grandes empresas, empresas que têm resultados aí consistentes, empresas que geralmente são líderes em seus setores, mas eu também quero ser sócio de pequenas empresas que são negociadas em bolsa, que muitas vezes têm uma oscilação, que tem uma volatilidade, um sobe e desce maior e que podem me trazer retornos muito bons também. No caso dos fundos imobiliários, num certo momento, eu vou buscar essa estratégia e vou levá-la para o resto da minha vida. Por quê? Eu gosto dos fundos imobiliários para clientes que eu atendo que tenham objetivos de ter uma renda passiva. A renda passiva, na minha opinião, é aquela renda que você recebe dos seus investimentos quando a sua renda ativa não é tão superior mais. Por que eu falei que em um certo momento eu vou buscar isso? Porque nesse momento eu acredito que a minha renda ativa ela vai ser mais interessante para poder construir o meu patrimônio financeiro e ao longo do tempo, quando a minha renda ativa for diminuindo, eu vou utilizando estratégias de renda passiva para também funcionar como um colchão financeiro, para colocar mais dinheiro dentro do meu planejamento financeiro ou também para poder manter o meu custo de vida. E no caso do mercado internacional, eu quero me expor a uma moeda forte, a uma economia forte e a uma demografia, vamos dizer assim, de um país muito forte. Os Estados Unidos conseguem responder a esses 3 critérios. Por quê? A gente tem o nosso capital dolarizado, a gente tem o nosso capital acessando mais de 4.000 opções de empresas e a gente tem um mercado muito mais maduro, um país muito mais maduro, porque quando a gente fala dos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem em bolsa. Aqui no Brasil a gente não chega nem a 10%. Então esse resultado é um resultado muito interessante porque o mercado amadurece muito mais, as opções são muito maiores e obviamente você tem uma moeda muito mais forte para poder proteger o seu poder de compra, principalmente da inflação. Só um parênteses, nos últimos 5 anos a bolsa americana valorizou mais de 160%. Esse resultado é fruto de uma valorização não só das ações da bolsa americana, mas também da valorização do dólar frente ao real, infelizmente. Então se você quer considerar um investimento para levar para o resto da sua vida, com certeza considere investimentos dolarizados, porque a gente sabe que lá na frente o nosso real, infelizmente, vai continuar se desvalorizando frente ao dólar. Uma carteira de investimentos é muito mais do que esses 3 ativos que eu trouxe aqui para você. A gente tem que pensar em reserva de emergência, em definir objetivos, em entender quais são as estratégias complementares e uma série de outras questões. Mas pensando no longo prazo, pensando em investimentos para levar pela vida inteira, esses investimentos são os investimentos que eu tenho, que eu vou levar e que eu acredito que você tem que levar também. Você não só diversifica
diversifica a sua estratégia de maneira simples, com essas divisões que eu fiz para você aqui, com esses 3 macro investimentos, mas você também fica tranquilo, fica com menos ansiedade, com menos estresse, porque são investimentos que você pode carregar sim, são estratégias que você pode carregar pensando na sua vida daqui para frente, porque elas sempre vão ter espaço na sua carteira. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal e de curtir, para a gente entender que realmente isso está agregando na sua vida financeira e está te tornando cada vez mais um investidor melhor.